É impossível o sistema aéreo funcionar do jeito que funciona se a Terra estivesse girando a 15 graus por hora. E isso vai ficar muito claro nesse vídeo. Vamos começar definindo o conceito de inércia. O que é inércia? Inércia basicamente vai ser o produto da massa da aeronave pelo quadrado da distância entre a aeronave e o eixo de rotação da Terra. Então aqui eu tenho a Terra bola com um eixo ômega, certo? Rho vai ser a distância da massa m, que é a aeronave, até o eixo de rotação. E a inércia vai ser o produto da massa pelo quadrado de Rho, ou seja, da massa pelo quadrado da distância entre a aeronave e o eixo de rotação da Terra. E o momento angular vai ser o produto da inércia pela velocidade angular. Sendo assim, vamos definir que o momento angular vai ser a massa vezes a velocidade angular da Terra vezes o quadrado da distância entre a aeronave e o eixo de rotação da Terra. Sabemos que a distância da aeronave e o eixo de rotação da Terra varia com a latitude φ. Né? Se eu aplicar o cosseno de φ aqui, φ é a latitude, né? Cosseno φ vai ser o cateto adjacente, que é o Rho, a distância da aeronave até o eixo de rotação, dividido por hipotenusa. A hipotenusa vai ser o raio da Terra mais a altitude da aeronave. Isolando o Rho, temos que Rho vai ser a soma do raio da Terra com a altitude da aeronave vezes o cosseno φ. Né? Então, a velocidade tangencial de rotação, que é a velocidade angular vezes Rho, que é a distância do eixo de rotação, vai ser ômega vezes raio da Terra mais a altitude da aeronave vezes cosseno φ. E o momento angular pode ser definido como sendo a massa vezes velocidade angular da Terra vezes Rho ao quadrado. Só que agora colocando o Rho em função da latitude, do raio da Terra e da altitude do avião. Então vamos guardar esse termo dentro de uma constante k. Então massa vezes o raio da Terra mais a altura do avião elevado ao quadrado vai ser constante sempre, porque nenhum desses três termos variam. Massa constante, raio da Terra constante, a altitude do avião constante em voo de cruzeiro. Então vou guardar esse termo aqui dentro de uma constante k, beleza? Então o momento angular vai ser k vezes velocidade angular vezes o cosseno ao quadrado de φ, beleza? Aplicando o princípio da conservação do momento angular, temos que k ômega i vezes o cosseno quadrado de φi vai ser igual a k ômega f vezes o cosseno quadrado de φf, onde ômega i é a velocidade angular inicial, ômega f é a velocidade angular final, φi vai ser a latitude inicial e φf a latitude final. É claro, o k vai cortar em ambos os lados das equações. Obtemos que a velocidade angular final vai ser igual ao quadrado do cosseno da latitude inicial dividido pelo quadrado do cosseno da latitude final vezes a velocidade angular inicial. Lembrando, no contexto de uma aeronave que tem um voo de cruzeiro que varia a latitude, eu tenho um momento onde eu tenho uma latitude inicial e um outro momento onde eu tenho uma latitude final, a velocidade angular inicial vai ser obviamente a velocidade angular da Terra, de 15 graus por hora. Porque a aeronave ela sai da superfície com 15 graus por hora. Quando a aeronave está na superfície da Terra, ela está girando com 15 graus por hora junto com a Terra. Então, ômega i vai ser sempre a velocidade angular da Terra, beleza? Então aqui eu peguei um exemplo de um voo que se decola de Paris, numa latitude aproximadamente de 50 graus norte, certo? Rumo a São Paulo, a 23 graus de latitude sul. Latitude inicial, 50 graus norte, que é a latitude próxima ali de Paris. Latitude final, o momento onde essa aeronave está cruzando a linha do Equador, 0 graus. Tá, e vamos ver aí o tanto que a conservação do momento angular iria afetar a velocidade angular da aeronave em torno do eixo de rotação da Terra. Então, se a latitude inicial é 50 graus, o cosseno de φ inicial vai ser 0,64. Se a latitude final vai ser 0 graus, então, como o cosseno de 0 é 1, vou substituir aqui na equação e vou obter que a velocidade angular final vai ser igual a 0,4 vezes a velocidade angular inicial, ou seja, aproximadamente ali 40% da velocidade angular inicial, que vai ser igual a 6 graus por hora. Então, aquela aeronave que decolou a 15 graus por hora girando em torno do eixo de rotação da Terra, saindo de Paris a 50 graus de latitude norte, quando ela estiver cruzando a linha do Equador, ela já vai estar a 6 graus por hora. Aplicando os mesmos valores iniciais e finais na equação aqui da velocidade linear de rotação, ou velocidade tangencial, né? Obtemos que a velocidade inicial vai ser de 1080 km por hora, lá na latitude 50 graus norte, em Paris, que é a velocidade da superfície, enquanto a velocidade final da aeronave, enquanto ela está atravessando a linha do Equador, vai ser de 660 km por hora. Sabemos que na linha do Equador a velocidade da Terra é de 1670 km por hora, cerca de 1000 km por hora mais rápido que a velocidade do avião. Então, com certeza, a Terra iria girar abaixo da aeronave. A velocidade angular da Terra, claro, se mantém em 15 graus por hora,
E se a velocidade angular do avião é de 6 graus por hora enquanto ela está atravessando a linha do Equador, com certeza absoluta, a Terra gira 2 vezes mais rápido que a aeronave, então, portanto, a Terra iria girar sim abaixo da aeronave. Seria completamente impossível essa aeronave aterrissar em São Paulo. Se ao atravessar a linha do Equador a Terra já está a 1000 km por hora mais rápido que a aeronave, imagine São Paulo. Eu já tinha apresentado esse problema em um vídeo anterior, e aí os globaloides começaram a inventar desculpas, né? Começaram a falar da atmosfera girante. Falaram que a atmosfera gira juntamente com a Terra e aplica um torque no avião, impedindo a conservação do momento angular. Ou seja, essa equação aqui, ó, seria completamente inválida, né? Porque o momento angular não se conserva, já que a atmosfera aplica uma força na aeronave, certo? E essa força produz um torque, e esse torque vai sim aumentar a velocidade angular da aeronave, o necessário, de forma a manter a aeronave ali sempre 15 graus por hora. Para esse exemplo que eu dei, a velocidade angular do avião diminuiu de 15 graus por hora para 6 graus por hora, ou seja, teve uma queda ali de 9 graus por hora. Então, a atmosfera vai aplicar uma força de oeste para leste, no sentido da rotação, obviamente, já que a atmosfera gira junto com a Terra, e esse seria o motivo da atmosfera conseguir, né, ser capaz de aplicar essa força, e vai fazer a aeronave ganhar 9 graus por hora enquanto ela se move de 50 graus norte até a linha do Equador. Então, nesse trajeto aqui, a aeronave ganhou 9 graus por hora e manteve ali os 15 graus por hora. Então a aeronave, no momento que ela estiver atravessando a linha do Equador, ela vai estar ainda em 15 graus por hora, graças à força que a atmosfera aplicou nela. Mas esse argumento ele é muito fraco, porque para voos no sentido sul-norte, ou seja, se o voo estiver saindo de São Paulo, atravessando a linha do Equador ali, como sendo a latitude inicial, quando estiver lá perto de Paris, a 50 graus norte, na latitude final, a aeronave ela estaria ganhando 21 graus por hora, porque a velocidade inicial é 15 graus por hora e a velocidade final é 36 graus por hora. Então seria necessária uma força de leste para oeste, ou seja, uma força contrária ao sentido de rotação da Terra, que produza um torque negativo, ou seja, um torque que vai diminuir a velocidade angular de rotação da aeronave. Então, durante o trajeto do Equador aqui, né, atravessando o Equador, até 50 graus norte, a aeronave deveria perder 21 graus por hora, certo? De velocidade. De forma que ela chegasse aqui em Paris a 15 graus por hora ainda. Beleza? Senão seria o efeito oposto. A aeronave estaria 2 vezes mais rápido que a superfície da Terra, certo? Mais de 2 vezes mais rápido que a superfície da Terra, e não seria possível aterrissar de forma segura em Paris. Porque Paris estaria a 15 graus por hora em torno do eixo de rotação e a aeronave estaria a 36 graus por hora em torno do eixo de rotação da Terra, certo? Como que a atmosfera consegue aplicar uma força de leste para oeste para produzir um torque negativo capaz de diminuir a velocidade angular em voos no sentido sul-norte? Como que a atmosfera faz isso? Certo? Sendo que a atmosfera se move de oeste para leste junto com a Terra. Então a atmosfera se move de oeste para leste, não pode aplicar uma força de leste para oeste, certo? Eles também utilizam essa mesma equação para poder dizer que voos no sentido leste-oeste e oeste-leste não precisam perseguir a rotação da Terra, certo? Então assim, a aeronave não precisa perseguir a rotação da Terra devido à conservação do momento angular se estivesse movendo de oeste para leste, certo? Aí essa equação é válida. Aqui os globaloides estão tentando explicar a situação do helicóptero. Vamos ver o que eles dizem. Devido ao fenômeno da inércia, não podemos viajar para outro local pairando de um helicóptero e esperar que a Terra gire até chegarmos no nosso destino. Quando o helicóptero está no solo, ele tem a mesma velocidade que a Terra, correto? Quando ele decola, ele reterá sua velocidade inicial somente se o momento angular se conservar, certo? No caso aqui ele fala do fenômeno da inércia. Na inércia não é só essa frase que ele colocou aqui, né, bem superficial, tá? Essa definição. A inércia, assim, em termos matemáticos, né, assim, de forma mais profunda, é conservação da quantidade de movimento. Tá? No caso, para movimentos retilíneos, o conceito de inércia se traduz matematicamente como sendo a conservação do momento linear. Tá? E para movimentos de rotação, que é o caso que a gente está analisando aqui, se traduz como sendo a conservação do momento angular. Então, esse helicóptero que está aqui no solo, ele está a 15 graus por hora junto com a Terra. Quando ele se eleva, ele se mantém em 15 graus por hora, porque ele não alterou a latitude. Para o helicóptero, a latitude inicial é igual à latitude final, certo? E devido à conservação do momento angular, a velocidade angular final vai ser igual à velocidade angular inicial. Então, o helicóptero ele se mantém aqui em 15 graus por hora, juntamente com a Terra, devido à conservação do momento angular. Aí olha só o que ele fala aqui. A atmosfera é parte da Terra e praticamente se move na mesma velocidade que a superfície. Beleza. A atmosfera praticamente não exerce força sobre coisas que já se movem na mesma velocidade, como o helicóptero. Ok, então aqui eles estão aplicando o princípio da conservação do momento angular e estão afirmando que a atmosfera não exerce força sobre o helicóptero, justamente porque o helicóptero já está a 15 graus por hora. Só que não adianta afirmar que a atmosfera só vai aplicar força se o objeto não estiver na mesma velocidade que ela. Tá? Por quê? Porque para uma aeronave que se move
no sentido sul-norte, ou seja, que está indo de latitudes mais baixas para latitudes mais altas, eu preciso de um torque negativo. Como que a atmosfera que gira de oeste para leste aplica uma força para leste e para oeste ao mesmo tempo? Porque ao mesmo tempo eu tenho voos, né? No sentido sul-norte e no sentido norte-sul, certo? E eu preciso que um torque externo compense tanto a perda de velocidade angular quanto o ganho de velocidade angular. Tá? A atmosfera girante, que gira de oeste para leste, só pode aplicar força no sentido. Né? Se eu estou usando a atmosfera para dizer que é ela que fornece essa força externa, que vai produzir esse torque externo e impedir a conservação do momento angular, então a atmosfera só pode aplicar força no sentido, que é o sentido da rotação da Terra. Né? Então, de qualquer forma, todos refutados, tá?